E aí, vamos pro replay de hoje. Hoje quebrar um pouco desse ritmo de vídeos complicados. Vamos jogar contra um dos decks que tá no meta ainda, no metagame. Eu diria que não no tier 1, mas talvez ali no mesmo tier da gente, né? Aquele tier 2 barra até 3, talvez. Pra mim é tier 2, ambos os decks. Que é o Kashtira. A parte boa do Kashtira é que é uma matchup muito tranquila pra gente. Nossas interações funcionam bem contra o Kash. Spot Removal é legal contra a caixa. A gente consegue buscar um Book of Moon pós-side, que é muito bom contra a caixa. A gente não liga tanto pro Shifter, que é um dos pontos que faz o Casteira ser esse deck tão bom. Nós usamos. O único monstro de extra deck que a gente realmente precisa é a pedra, e a gente usa 3. Então, se o Unicorn tentar banir, a gente não vai imediatamente só perder o jogo, porque a gente vai ter mais de uma cópia. Mas em um contexto de grind, overtime, esse unicórnio pode acabar pegando uma, duas pedras e fazer falta. Então, a gente precisa ter isso em mente e saber controlar bem nosso recurso. A gente perdeu no dado. Cara, chegou num ponto que eu nem sei porque que eu tô mais usando 12 e 15 não engines. Eu não vejo elas. Eu não vejo elas nunca. Cara, tem duas Trust One Talents, tem 3 Ash, 3 Shifter e 3 Impermanence. Tem 12. 12 não engines, pra quem contou. 12. Eu não abro com uma. Nunca, velho. Quando eu tô indo no segundo, é muito triste. Essa mão aqui, fora isso, fora esse pequeno choro por estarmos indo no segundo e não termos nenhuma interação, essa mão está toradíssima. A gente tem. Se a gente não tomar um draw aleatório aqui, dá pra fazer muita coisa com Pressure Planet, Fenrir e Hazen. Vou dar um fast forwardzinho. O nosso oponente comba. Ele deu Fenrir, ele deu Ryze, ok. O Ryze não foi legal. Opa, esqueci que o turno dele é curto. Ele baniu uma buff com o Ryze. A gente acabou perdendo 2 Borgs nesse mesmo Ryze, o que foi meio problemático. Mas foi isso o turno dele, né? Ele invocou o coisa, ele buscou um unicórnio pra follow e ele fez uma coisa. Eu acho que. Sei lá. Talvez dava pra ter feito mais. Mas eu não sei como é que tava a mão dele. Ah, é verdade, lembrei a mão dele. Eu dei um pequeno spoiler aqui, perdão. Tomei Ash no Pressure Planet. Invoquei o Fenrir. Decidi pra Battle, pra aqui na Battle. Das duas, uma. A leitura que você quer era o Impermanence. A leitura que era o Impermanence porque ele não combou demais. Então ele tava se segurando em não engine. A gente vai bater por cima do Fenrir porque a gente tem um Planet buffando. E a gente dá o efeito aqui, bane isso aqui face down. Ativa buff, pra caso ele ative um spell, a gente só elimine 2 Fenris e um Raiz do jogo. Normal Reis em efeito e combamos de VS. E a gente tem a Snow Devil na mão já, então tá bem suave isso aqui. Fazemos exatamente isso. Tomamos o Impermanence, ele salva o Shang dele, mas ele perde o Fenrir. Na main 2, damos o mal do Reis em efeito. Eu nem botei nessa coluna porque nem valia a pena a gente tentar ameaçar destruir isso, porque ele ia proteger. Tomei uma Veiler no Razen. Eu, caralho, 3 não engine é foda. Aí eu sabia que a última carta era unicórnio. Eu fiz o link 1, dei efeito adicionar, peguei de volta o Razen, ativa buff, settle trap, e é isso. A gente tem basicamente aqui um Fenrir. Caso ele ative um spell, a gente vai ter uma buff tirando o recurso do grave dele. A gente tem um Razen Pop e a trap pra tentar pegar ele no susto de alguma maneira. Na standby ele vai invocar. Aqui, o que ele invocasse, eu só dava Fenrir banindo. Não fazia diferença. Porque como a gente sabe como o Cash opera, ele precisa não controlar nenhum monstro pra poder invocar esse unicórnio da mão, que é combo. Então eu vou limitar ele a sempre controlar o monstro. E aí ele não vai poder fazer nada. Na main 1, ele decide botar pra ataque. Eu disse ok. Ele vai tentar fazer uns Zeus pra jogar, certo? Ok. Ele vai pra Battle. Eu deixo ele entrar na Battle. Quando ele entra na Battle, eu dou a Trap. Eu invoco o Jalong. E eu mudo ele pra defesa.
Assim não tem coisa, ele ativa Planet, pega o Raiz, foi um top deck muito bom, tá? Pega a Raiz e agora ele pode dar Raiz banindo Teoses, adicionando de volta buff e aí ele consegue jogar. Ou conseguiria, se o querido não tivesse dado normal desse Raiz. Isso é um monstro, Castilha, porque ele não deu especial desse Raiz. Acabou perdendo o nosso unicórnio. Eu não entendi porque ele deu normal desse Raiz. Sim, ele deu normal desse Raiz, eu conferi no log. Ele deu normal desse Raiz Art. Ou seja, ele tá tentando fazer um link? Talvez. Aí ele ativa buff. Eu dou a minha buff pra tirar o Fenrir dele do coisa. Porque eu já vi que ele deu a normal summon desse Raiz. Então ele não vai poder reviver esse Fenrir dele. E ele desiste. Foi um misplay, creio eu. Ou então ele tava querendo me pegar no susto fazendo um SP Little Knight. Mas se era esse o caso, fizesse a SP antes de comitar a buff, né? Você tá vendo a minha buff. Game 2 também, estamos indo segundo. Agora com 17 na Engines, eu acho. Abrimos uma. Agora tem Ash, Permanence, TTT Talent, Slayer. Isso aqui são 12. Aí tem 15. Tem 16. 16 não, a gente abriu uma. Não era 17, era 16. Você desgraça. Vamos dar o keep going. Dessa vez ele abriu de unicórnio, então teoricamente isso é o full combo. Ele pode fazer o que ele quiser, ele ainda revelou coisa aqui. Ele acaba pegando um planet. O que é ok. Ele vai buscar o. Ele buscou o quê? Ele trocou a ordem. Ele deu o normal desse Ryze de novo. Ele deu o normal do Ryze de novo. Esse cara se recusa da especial summon desse Ryze Heart, velho. Por isso que ele se recusa da especial summon desse Ryze Heart. Que ele queria fazer um SP Little Knight, invocar de volta um Fenrir. Fenrir ele busca follow. E aí ele termina o turno dele em 4 summons. Ele não se abre pra Nibiru. E é isso. E aqui esse jogo meio que acabou, né? A gente dá Slayer altando a Little Knight. A gente dá Durandal no Fenrir. A gente busca um Razen. Ativa o Planet. Pega o nosso Fenrir e aí a gente atropela ele. Ainda top deckamos isso aqui. Ou seja, caso a Durandal seja negada, a gente ainda tem como dar stake revelando Gial pra invocar. Eu dei misclick. Eu pensei em não dar o coisa. Porque eu podia só tomar um draw e lock aqui. Mas aí eu disse, cara, mas eu já tenho uma stake com um pop do Razen. Então eu acho bem whatever. Eu vou dar esse draw sim. Legal essa continue, por mais que não pareça. Tomamos a Ashe na Planet. Durandal. Durandal pega Razen. Aqui a gente vai altar esse Fenrir. Tomamos uma Veilha. Aqui eu pensei, vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso balançar esse Borger e buscar um terceiro atributo pra essa stake ficar viva. Sendo um Valius ou então até mesmo uma Pantera destruindo essa buff. Eu não sei ainda pra qual linha eu quero jogar. E tirar o máximo de recurso dele, porque eu sei que ele tem um unicórnio de follow. O unicórnio ele é altado pelo Razen sozinho. Ou então eu posso deixar essa veleira acontecer. Ele tentar dar o Fenrir. A gente escapa do Fenrir, bounça. Aí eu dou stake pra invocar um Jalong, busco Dondral. Mas a conclusão que eu cheguei é que tirar o Valios do deck aqui era mais valioso, por assim dizer. E porque ele vai acabar sendo mais interações. A gente pega o Valios. Se ele tentar dar o Fenrir na resolução, que ele tentou, a gente dá o Valios pra desviar. Aqui a gente vai dar stake revelando o Razen pra invocar o Jalong. Essa é a nossa quarta summon, deixando claro. Mas como a gente deu sorte de ter dado isso de draw, a gente não liga tanto assim para o Nibiru. A gente vai pra Battle. Eu sou burro, porque eu esqueci do planet dele. E aí isso não aconteceu nada.
Eu bato por cima, eu dou Jalong pra adicionar. Eu pego a Pantera, que é o atributo que faltava. E na Battle Phase mesmo eu destruo a Caixeira Buff. E assim eu tiro o follow dele de poder invocar esses dois marmanjos do Grave dele. Na main 2 eu comito a quinta Summon. Porque eu estou numa posição aqui onde eu posso só ignorar o Nibiru. Eu seto isso aqui pra caso dê merda. E eu passo meu turno. Na Draw Phase ele top deck com a Cosmic e alta nossa Continue, mas até aí tudo bem. Ele invoca o Unicórnio. Pronto. Na summon do Unicórnio a gente dá coisa pra destruir. Por quê? Porque ele poderia só buscar uma buff, uma Teoses e combar. A gente tira o Unicórnio de campo. A gente sabe que ele tem uma buff usada. 2 unicórnios já foram. Então as chances dele ter um terceiro unicórnio aqui, ou então uma buff, não são das maiores. Ele deu uma talent pra Draw. O que é ok. Mas aqui eu tô muito confortável. Eu vou dar o Jalong. Isso foi um erro. Eu não deveria ter dado esse Jalong pra adicionar. Eu deveria ter segurado esse Jalong pra caso ele, mesmo após as minhas interações, ele conseguisse meter um rank 7 e fosse tentar fazer uma jogada de Zeus. E aí eu só mudava o bicho dele pra defesa, que nem eu fiz no Game 1. Tenho em mente esse primeiro efeito Jalong. Ele é muito útil pra impedir os Zeus de acontecer. Eu acabei buscando a Mad Love porque eu tava pensando em dar um Borger pra dar um draw. Mas... olha, ele puxou o terceiro unicórnio. Aí na summon a gente vai dar Borger aqui. Volta pra minha mão. Ele entra. Aí ele vai dar o unicórnio. Ele vai banir os Zeus. Eu dou a pedra pra invocar. A pedra invoca o Razen. O Razen adiciona qualquer coisa. E aí eu dou o Razen pra destruir. E aí o jogo acabou. A última carta na mão dele era um Fenrir. Draws insanos da nossa querida TTT, mas só um Fenrir não seria suficiente. Ele poderia fazer... vou pensar aqui. Ele poderia fazer especial do Fenrir. Fenrir adicionando... vou pensar. Especial Fenrir. Fenrir adiciona... o Spherical Clash ou um Rise Heart. Qualquer um, não importa. Entrava banindo alguma coisa. Fazia um rank 7 qualquer. Batia por cima do Borg. Zeus limpava meu campo. E aí ele tinha que lidar com todo esse follow aqui. O que é chato, né? Ele podia fazer Spherical Clash. Spherical Clash virava... com um Fenrir virava uma Dracossack. Dracossack invocava 2 tokens. Fazia aquele combinho pra poder fazer um... fazer um hit soul. Dava mais um draw. A Dracossack batia por cima do Borger. Dracossack virava um Zeus. Ele poderia tentar puxar outra não. Enfim, haviam pontos, mas provavelmente com a quantidade de card advantage que eu tenho, esse jogo já tinha acabado mesmo. Como eu falei, é um matchup muito favorável pra gente, porque as nossas interações casam bem contra o Kashtira. Tenham isso em mente, ganhem de Kashtiras. É um deck real nesse novo formato. Principalmente porque decks que usam shifter sempre vão ser, de certa forma, decks reais. Mas decks que usam shifter bem vão ser decks reais nesse formato, porque ele vai ser, mais uma vez, muito Grave-centric. Graveyard-centric, eu não sei como é que eu vou falar isso em português. Cemitério-cêntrico. Ele vai ser muito voltado pro cemitério, por causa do Fire King e da engine de Snake Eye. Então, ganhem jogos. Abusem do shifter. E abusem dos decks que abusam do shifter. Falou.